Daniela, você tem informações de como o presidente do Congresso, do Senado, reagiu a essa operação? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acaba de emitir uma nota a respeito do que está acontecendo no Rio de Janeiro, no qual afirma que o Congresso Nacional, ele preside o Congresso Nacional, o presidente do Senado é também presidente do Congresso Nacional, acompanha com atenção e preocupação o que ele chama de graves acontecimentos registrados no Rio de Janeiro, em meio à operação policial deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha no dia de hoje. Ainda em nota, o presidente do Senado diz que manifesta apoio, sim, às ações das forças de segurança no combate à criminalidade, às facções e ao crime organizado, reafirmando a necessidade de um esforço coletivo e conjunto de todos os atores do Estado brasileiro para proteger os cidadãos da violência que assola o país. O presidente do Senado manifesta ainda solidariedade às famílias das vítimas, aos profissionais de segurança pública envolvidos nesta operação e a toda a sociedade fluminense. O Congresso Nacional seguirá atento ao desenrolar da crise e coloca-se à disposição para contribuir de forma responsável e democrática com soluções legislativas que fortaleçam a segurança pública. Ressalto para vocês que a PEC da Segurança do Ministério da Justiça, que daria maior integração às ações policiais entre governo federal e governo dos estados, está parada, está em tramitação e discussão na Câmara dos Deputados, como informou mais cedo em entrevista coletiva o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, né? O governo certamente, Lula, no caso, estou falando, né, vai usar esse episódio para tentar impulsionar a tramitação da PEC e Alcolumbre sinaliza aí um pouco nesse sentido. O presidente do Senado ressalta a aprovação, inclusive, né, de um projeto que determina coleta de material genético, ou seja, DNA de integrantes de organizações criminosas, de pessoas que sejam presas, para se criar um cadastro, um banco genético, como em outros países, Estados Unidos, Europa, já existe há muito tempo, né? Esse projeto que vai agora à sanção presidencial, é o 226 de 2024, também trata ali de normas que facilitem, que deem mais instrumentos para decretação de prisão preventiva, para decretação de prisão temporária, inclusive durante audiências de custódia. Então, você tem reação dos três poderes, Diego, nesse momento, a ação do governador do Rio de Janeiro nas favelas, nas comunidades, nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, no dia de hoje. De novo, infelizmente, mas é preciso ressaltar, é a ação mais letal da história do Rio de Janeiro, 64 mortos, entre 60 suspeitos e 4 integrantes de forças policiais, civis e militares do Rio de Janeiro. Houve aí o acionamento de mais de 2.000 agentes, mas as forças da polícia do Rio também perderam seus homens nessa ação no dia de hoje. Eu estou provocando aqui o governo do Rio de Janeiro para ver se vai haver algum tipo de atualização na posição de Cláudio Castro em relação a diversos dos temas que nós tratamos aqui. Trago em instantes para você, Sarza. Perfeito. Uma coletiva marcada para 6 horas da tarde também com mais informações. Vamos para o intervalo com imagens do Rio de Janeiro. A gente segue nessa cobertura especial. Depois do intervalo vamos ouvir o Raul Santiago, que é um comunicador e ativista. Ele vai trazer um panorama para a gente de quem vive ali em meio a essa violência. Daqui a pouquinho, fica aí, o intervalo é rápido, a gente volta já. Na internet seguimos ao vivo, vou trazer aqui para vocês a cobertura, a repercussão internacional da operação no Rio de Janeiro, a mais letal da história do estado. Veículos internacionais estão repercutindo agora essa operação. The Guardian, que é o jornal britânico, afirmou que o Rio está em guerra após a operação policial contra um dos grupos criminosos mais poderosos do país. Vamos agora para o El País. Aí, pelo menos 64 mortos, né, eles falam. Destaca o jornal espanhol que o Rio de Janeiro sofreu com intensos tiroteios e que as autoridades mobilizaram cerca de 2.500 policiais na operação. Vamos para o argentino Clarín, também traz repercussões dessa operação. O veículo argentino reportou que a mega operação deixou cenas de guerra no Rio de Janeiro e relembrou o histórico do Comando Vermelho também no estado nessa reportagem. Vamos para o La Nación, outro veículo argentino que afirmou que a operação visa conter a principal organização criminosa do Rio, com a polícia usando veículos blindados, helicópteros e drones. Algumas das repercussões internacionais. Letícia. É inacreditável, a gente está vendo esse tipo de cena de guerra no Rio de Janeiro hoje, uma operação tão mal preparada, tão mal pensada. É aquilo que eu estava falando antes, esse tipo de problema no Rio de Janeiro, de tráfico, de milícia, de
já existe há muito tempo, não tinha como não prever que isso tudo ia acontecer. Fora as retaliações que agora a gente vai ver nos próximos dias, nas próximas semanas, provavelmente. É um caldeirão muito. É inacreditável que a gente esteja vendo isso tudo. Eu ainda estou o dia inteiro um pouco em choque com o tamanho da confusão que foi armada de uma maneira bem quase amadora no Rio de Janeiro hoje, Diego. Perfeito. Você que está acompanhando a gente no YouTube, deixa um like aí na nossa transmissão. Seguimos com as imagens do Rio de Janeiro. Eu vou registrar mais participações aqui do nosso público, enquanto a gente acompanha as imagens da mega operação realizada hoje no Rio. Aqui algumas participações. O Leonardo falando aqui, reproduzindo aquela frase, né, do presidente Lula. Marcelo aqui mandou mensagem também. Aqui críticas ao governador Cláudio Castro. Bernardo Suede mandou mensagem. Quem mais? Tony Blink mandou mensagem aqui, a participação. Enfim, muita gente está comentando essa operação. É claro que a gente tem visto como isso está repercutindo não só aqui no Brasil, mas na imprensa do mundo todo. Lembrando que o governador do estado do Rio de Janeiro, o governo do estado, convocou uma entrevista coletiva que só vai acontecer às 6 horas da tarde, para dar um balanço final. Ficou aí sem prestar informações para a população ao longo da tarde, quando boa parte da população do Rio de Janeiro ficou no meio desse tiroteio. Vou ficar com imagens para a gente voltar com a cobertura especial.